E estamos de volta. Podemos dizer que a nossa estadia dupla simultânea em Paris fez com que nós adiássemos o programa algumas semanas, ter um bocado de distância entre nós. E vamos retomar um pouco o último assunto do último programa. Vamos começar por ti, com o Irão. Sim, eu por acaso não me lembro exatamente onde é que nós tínhamos ficado a falar sobre isto da última vez, mas depois foi um evento que bombardeou, acho que tudo o que todos os outros que nós estávamos a falar. Tínhamos falado um bocadinho desta nova doutrina de intervenção norte-americana com Trump, a doutrina Dunroe, como se chama agora, desde a Venezuela, a Cuba agora com o estrangulamento económico, à eventual potencial guerra com a China e agora ao Irão, na verdade que é um projeto israelita há muito tempo, e há muito tempo que se tenta convencer a administração norte-americana a fazer uma operação de regime change no Irão, e uma operação também mediática de fabricar consenso sobre a necessidade de intervir, principalmente usando o argumento dos direitos humanos, da defesa das mulheres e de atropelos democráticos, para intervir no Irão. E agora estamos a viver um bocadinho a catástrofe que foi em termos de, não só de gestão política da própria administração norte-americana, ou seja, o Trump hoje não consegue dizer uma única justificação coerente sobre porque é que se invadiu o Irão. Começa com o petróleo, mas depois dizem que eles também têm muito petróleo, a questão dos direitos humanos, mas ao mesmo tempo bombardeiam escolas onde 160 crianças, raparigas jovens, são assassinadas num crime de guerra, não é? Porque a guerra também tem as suas regras, e mesmo os próprios mídias não conseguem reproduzir em massa a mesma mentira, como fizeram, por exemplo, sobre a questão do Iraque e das armas de destruição maciça. Com o Irão ensaiou-se um bocadinho esse discurso, embora depois a própria administração americana veio dizer que não, que o Irão não estava a pouco tempo de fazer uma arma nuclear, até termos chegado ao assassinato do Ayatollah, e mais uma vez se mostrar uma certa ignorância dos Estados Unidos em relação à capacidade de matar um líder e de alterar um regime de forma significativa. Isso não aconteceu e, na verdade, até fortaleceu o regime iraniano de alguma forma. Mas estamos a ver um bocadinho na Europa o que são as consequências, não só desse estrangulamento económico. Agora vamos ver a crise do custo de vida, principalmente em questões tipo energéticas e questões alimentares. Já pessoas na Comissão Europeia avisam que não se deve sair ou para as pessoas fazerem teletrabalho, evitarem alguns consumos energéticos, coisa que também já acontece em vários outros países asiáticos, e estamos a ver um bocadinho o efeito em dominó do que é esta guerra e do que vão ser as suas consequências, e do que é ter políticos que veem a guerra como a sua única forma de expansão de capital. Neste momento, sei que agora há algumas discussões sobre os Estados Unidos vão entrar com tropas no Irão, e já foram enviados alguns Marines, e isso está a ser muito contestado nos Estados Unidos, até porque é uma guerra que as tropas não conseguem muito bem racionalizar porque é que está a acontecer. Mas pronto, sinto que às vezes falamos assim um bocadinho dos assuntos um bocado em zapping, e está muita coisa a acontecer no mundo, e isso também nos impede de nos focarmos em coisas mais concretas, e até replica um bocadinho o sentimento de impotência que nós temos em relação às coisas que estão a acontecer, em que parece que somos só tipo pequenas peças e pequenos agentes sem agência do mundo que acontece independentemente do que nós achamos. Que vamos agora ver mais uma crise do custo de vida, em que poucos Estados vão ter a capacidade de intervir, como por exemplo o Estado espanhol teve na redução de alguns preços e de alguns combustíveis, mas acabamos por ver que sistematicamente os Estados estão a financiar estas grandes indústrias como forma de reduzir a curto prazo os impactos mais significativos da guerra, mas criam padrões de endividamento e de financiamento destas indústrias, como por exemplo da indústria petrolífera, que é o que acontece de alguma forma. Pronto, eu gostava um bocadinho de pensar em como é que pode haver o ressurgimento, se calhar, não sei se é uma espécie de movimento anti-guerra ou de movimento sobre o custo de vida, mas alguma forma de não estarmos a passar por todos os assuntos, tipo em zapping, e realmente nos conseguimos focar em transformar alguma coisa nas nossas vidas. E pronto, se calhar acho que há coisas que nós devemos fazer um bocadinho de forma mais significativa e mais sistemática, tipo uma crítica aos meios de comunicação social e às conversas absolutamente intoxicadas que nós temos
em que estamos a receber e a falar de comunicados da Casa Branca a todos os momentos e constantemente, e a ser bombardeados com tipo 1000 narrativas. Mas acho que era importante começar a conseguir respirar e pensar sobre as coisas de forma realmente significativa. Bem, primeiro apontamento, diria que a guerra é sempre um truque e, como tu dizes, tem a ver com capital também. E é um truque porque a guerra permite-nos criar um eco até anti-guerra, de algum modo, se quiseres, por um lado, do ponto de vista mais agora do movimento social, que também nos afasta dessa ausência que tu falaste, das articulações permanentes, que isso tem a ver com o nosso dia-a-dia, não é? E cria tão forte nas nossas vidas e tão impactante que vamos até por, um bocado como aconteceu com toda a cena do 11 de setembro, não é? Desalienar de como isso tem a ver com o nosso dia-a-dia, com as opções que tomamos, com o domínio do capital, com os mídias, com tudo, não é? Acaba por nos alienar um pouco sobre isso, portanto tem essa cena poderosa. Vou só fazer uma consideração sobre a guerra em si, depois falo um bocado sobre este assunto que estavas a falar. Bah, dizer que eu até acho que é possível que venha a bomba atómica. Acho isso, estás a ver? Porque assim, a guerra com o Irão é uma guerra que ao longo das últimas décadas e desde 79 todos os análises de inteligência militares americanos sempre afastaram exatamente porque era muito difícil conseguir ganhar essa guerra, não é? E estamos a assistir um bocado a isso, ou seja, pode-se dizer que em termos militares nós não sabemos, mas que aparentemente os Estados Unidos ganham a guerra, do ponto de vista de aniquilamento de danos militares, e pode vir a fazer danos civis, etc. Mas a verdade é que o Irão está preparado para isto desde sempre e está ultra firme. E se tu vires a semiótica desta guerra, parece que o Irão está a ganhar, não é? Porque o Trump passa a vida a ameaçar que está a ter uma espécie de negociação e que eles estão a ficar de joelhos e a ceder, e depois zero, não é? Passa a vida a dizer, não, nós não estamos a negociar. Nós só queremos as reparações de todo o custo de guerra até agora, não vamos parar enquanto tal não acontecer. Inclusive estão a falar em portajar, não é? Um bocado como o canal do Suez, o Estreito de Hormuz, até garantirem o dinheiro suficiente para recompensar as perdas da guerra. Isso é uma coisa interessante porque a última grande portagem que existiu no Estreito de Hormuz foi feita pelos portugueses, pelo Afonso de Albuquerque, que portajava cerca de 10% do valor dos mantimentos que eram transportados, que até é muito mais do que o Irão está a propor. Mas eu acho que pode ir uma atómica porque já estou com uma conversa completamente de cruzada quase branca, racista, armagedão, não é? E no campo da semiótica não resta muito mais ao Trump do que fazer algo assim completamente aniquilante para conseguir arrumar a coisa. Outro lado, também que acho que é importante dizer, quando muitas das pessoas nos dizem, ou tweetam, ou fazem semi-culpa do género, pá, pronto, isto é mau, mas eu não posso condenar a morte de um ditador, nem muita gente diz essas coisas, não posso não celebrar a morte de um ditador. Eu queria só lembrar que uma das coisas que fez endurecer a revolução iraniana e torná-la mais extremista no sentido de eliminar adversários, etc. Porque, como sabemos, a revolução iraniana usou o Khomeini como figura, mas era uma revolução que não era só islâmica, tinha várias vertentes seculares que depois foram aniquiladas, mas uma das coisas que forçou isso a acontecer foi a guerra do Irão-Iraque, em que o Iraque, munido de armamento soviético, invadiu e entrou pelo território do Irão adentro, achou que ia fazer aquilo muito rápido. O Irão tinha passado um ano da revolução, vivia de armamento americano que deixou de ser facultado pelos Estados Unidos, como é evidente, e o Irão conseguiu vencer essa guerra com hordas de pessoas. Ou seja, só para as pessoas um bocado projetarem e visualizarem, um bocado para a Primeira Grande Guerra, não é? O Irão tinha pessoas disponíveis para morrer por eles e tinha avalanches de pessoas que se ofereciam na frente da batalha para morrer e para ganhar terreno, e foi assim que conseguiram equilibrar. Isso permitiu ainda mais fechar a revolução no sentido islâmico e teocrático. E o que está a acontecer agora, por mais que nos digam isto é bom porque podia conduzir a uma mudança de regime, por alguma razão, todos os estrategas americanos nunca o fizeram, porque achavam que isto não era fazível, isso por um lado. Por outro lado, é evidente que quem quer mudanças do Irão e quer melhor para o povo iraniano
tem que ser num contexto em que não haja embargos, em que haja circulação de pessoas e de bens. É nesse contexto que o Irão poderá mudar perante o que as pessoas do Irão queiram que seja essa mudança. O que está a acontecer só vai endurecer ainda mais este regime. Agora, momentos como estes, que vão agora, que estamos a ser já agredidos por todos bem, as grandes agências mundiais de teletrabalho, poupar gasolina, andar devagar, tudo coisas que são conselhos normais, pronto, que poderiam ser bons para a vida em geral, mas estão a ser feitos, lá está, numa promessa de austeridade que aí vem, e que mais uma vez vai beneficiar, ou seja, vai ser mais uma espécie de paradigma do capitalismo, que vai beneficiar, como tu já disseste, os grandes proprietários, as grandes empresas, as pessoas mais ricas, e pôr o custo todo do que está a acontecer sobre as pessoas, não é? Até porque a salvaguarda disto, como tu bem disseste, não é ajudar as pessoas. O dinheiro não vai para as pessoas, ajudam essas empresas, não é? E acho que há um livro interessante, mas que não está em português, infelizmente, que é do Hamid Abash, que é um crítico do regime iraniano, mas tem um livro chamado, ele trabalha na Al Jazeera, trabalhava, chamado Irão Without Borders. E eu acho que é interessante as pessoas lerem, porque as pessoas têm uma série de complexos e de preconceitos sobre o Irão e não deviam ter. O Irão tem muita intelectualidade, tem muitos opositores lá dentro, tem uma série de liberdades também que existem lá dentro e fora. O Ricardo Alexandre também, que está na TSF, também lançou agora um livro do Irão, ainda não li, mas presumo que ele também explica um bocado essa diversidade que é a sociedade iraniana. E depois lembrar que, do ponto de vista da guerra, vou usar aqui um exemplo que não é bem igual, mas para as pessoas perceberem, que é, eu já vi tudo pode acontecer, tu podes destruir um país completamente e desmembrá-lo, isso é absolutamente impossível. Mas o Irão não é um país feito a regras quadro, num contexto de Estado-nação feito pela Europa. O Irão é uma civilização com milhares de anos e países ou comunidades que têm esse pensamento pensam muitas vezes de forma geracional. A comparação que eu ia usar e que não sei se é adequada ou não, mas se as pessoas tentarem perceber um bocado o meu argumento, é o de Vietnã. No sentido em que o Vietnã foi comido pelos chineses, foi comido pelos franceses, foi comido pelos americanos, e a lógica sempre foi uma lógica de pensamento civilizacional, pensar em gerações, não é? E por isso é que eles estavam dispostos a morrer milhões para conseguir finalmente ter a sua independência. O que quer dizer com isto é, o Irão, apesar de tudo ser possível, como eu bem disse, o Irão tem essa memória coletiva enquanto comunidade. Havendo dissidentes, não havendo dissidentes, tem essa memória coletiva. E, portanto, é muito difícil perante isso. Não é comparável com o Iraque não tem. O Iraque é um país feito à medida do colonialismo, das conferências europeias. Portanto, é muito difícil conseguir aniquilar o Irão da maneira como prometeram que o iriam fazer. Sim, eu acho que se houve alguma coisa positiva assim no campo do debate é que realmente há pessoas que começaram a admitir o que é o objetivo de algumas dessas operações, não é? A mesma coisa da democracia. Eu tenho visto muito poucas pessoas nos Estados Unidos a usar esse argumento e sinto que às vezes os europeus tentam meio que limpar a história a dizer democracia, direitos das mulheres, direitos, progressismo, etc. e tentam fazer quase um regime change do bem. Mas realmente isso é uma coisa que muitas pessoas dizem, não, nós queremos mudar o regime, queremos que seja um regime mais favorável. E eu acho que houve sim uma máscara que ao mesmo tempo caiu, mas incomoda-me certamente ouvir pessoas de esquerda a dizer um regime change do bem, não é? A dizer, mas é um ditador, por isso a justificar algum tipo Claro, de intervenções, ou até não pensar que há um motivo pelo qual em momentos prévios a uma intervenção começa a haver a fulanização de um regime, como está a acontecer com Cuba agora, com essa produção sistemática de informação sobre o regime cubano. E o que realmente isso mostra é que nós não temos mesmo nenhuma resistência às narrativas da comunicação social que fazem às vezes o trabalho do complexo militar-industrial. E depois eu acho que a parte da crise do custo de vida é muito, muito interessante. Eu estava a ver uma coisa, há um gráfico que depois podemos pôr no post, que é, não sei se é do Zuckman ou se é do Piketty, sobre como é que o Estado foi perdendo propriedade ao longo dos tempos e foi perdendo alguns setores, e como no fundo não tem controle sobre o seu setor energético, não tem controle sobre vários setores, e no momento de crise isso nota-se de forma
muito evidente, não tem capacidade de controlar preços. E a única forma que tem que fazer é, por exemplo, no Covid, não é? Tipo, ao imprimir moeda, etc., que faz com que pessoas normais paguem renda a pessoas ricas que estão a especular em cima dessa renda, ou que vão pagar combustível em cima da especulação, ou seja, nós nem sequer estamos a pagar só os preços normais porque há um setor que está fechado. Em cima disso, há pessoas que estão ativamente a especular sobre isso. E que isso não seja considerado imoral e que, na verdade, os Estados não estejam a intervir, no mínimo, para interdir essa especulação no momento de crise e de contenção nacional, mostra um bocadinho a situação frágil em que os nossos governos estão, que estão completamente capturados entre estes interesses, entre tipo, a capacidade de fazer alguma coisa ou de mostrar que estão a fazer alguma coisa. E eu acho que era importante pensarmos em como furar esse jogo que está super viciado. Não, e a propósito do custo de vida, Portugal é o país com o maior custo de vida assim, da Europa, comparativamente aos ganhos, não é? É assim surreal, aos ganhos que cada um tem e o preço dos bens essenciais. Mas Portugal tem uma coisa extra que é bastante iliberal, e estou a dizer isto no sentido em que estou sempre a vender-nos que somos um espaço liberal, não é? Que é a escala. E como a escala de Portugal é pequeno, tu vais-te reparar que nos setores de grande acumulação de capital há poucas alternativas, ou seja, do ponto de vista liberal há pouca concorrência, não é? O que permite facilmente fazer a cartelização, não é? Tu tens 3 grandes operadoras de comunicação, tens 3 grandes distribuidores de entrepostos de comida, não é? Portanto, tens sempre poucos empresas de cada sector que controlam e cartelizam completamente tudo o que fazem e se torna, ou seja, nem do ponto de vista da concorrência, depois também temos o problema da autoridade da concorrência não intervir nisso, a ASAI, e portanto estão sempre a ser enganados, não é? Dessa maneira, é sempre... ou seja, mostra como isso, aliás, é curioso que também aconteceu no mundo de outra maneira. Nos Estados Unidos também isso aconteceu com os bancos, etc. Só que no caso de Portugal isso é aflitivo porque de facto há 3 em cada setor, não é? E consegue muito bem cartelizar os preços e prejudicar a nossa vida. Por isso, também, é que olhamos para o resto da Europa e temos o custo de vida que temos cá, não é? Porque tem muito poucas mãos a possibilidade de mexer nos nossos preços e é muito interessante como nós papamos esse grupo, não é? E só acrescentar que em relação ao que está a acontecer, está-se mesmo a desenhar o mapa da Grande Israel, enquanto estamos a falar e falamos do Irão. Há tantos mortos no Líbano como há no Irão, as pessoas estão a falar pouco nisso. Continua-se a matar em Gaza e portanto isto continua sempre, não é? A crescer, a crescer, a crescer. Vamos pondo o foco num sítio, mas tudo o resto continua a expandir. Queres cortar para outro assunto? Sim. Sim, não sei, só queria. Houve uma coisa. Acho que há um provérbio grego que é uma coisa do género: uma sociedade saudável é quando as pessoas plantam árvores sobre as quais não se vão sentar. Eu acho que essa coisa do pensamento civilizacional é uma coisa que no Ocidente se perdeu um bocado. Mesmo quando se fala da guerra, as pessoas dizem: mas vou fazer a guerra para quê? Tipo, esta guerra para quem, não é? Por quem? Por que interesses? E já quase que parece que essa ideia de que há pessoas que estão disponíveis a morrer por uma ideia ou a morrer por defender um território ou uma civilização já quase não existe, porque nem há esse grau de credibilidade e de adesão. Sim, mas às vezes mas pode não ser tão material como estás a dizer, pode ser muito mais subjetivo, pode ser geracional, pode ter a ver com filhos, pode ter a ver com anéis, pode ter a ver com... Não estou a dizer que é material, na verdade acho que é tipo principalmente narrativo. Acho que nós estamos a viver um colapso narrativo, no sentido em que já houve... Como na China, por exemplo, também é o contrário do que se passa na Europa. No sentido em que já houve civilizações em que o nível de desigualdade foi muito acentuado e havia uma narrativa que naturalizava essa, podia ser religiosa, podia ser etc, podia ser... E no Ocidente durante muito tempo foi a meritocracia e o progresso. E ao mesmo tempo estamos a viver um colapso total disso. Tipo, eu não conheço pessoas jovens que acreditem realmente em meritocracia, que acreditem que é possível, através do seu trabalho e do seu mérito, ter ou superar a condição económica ou social dos seus pais. Muito poucas pessoas acreditam que a ascensão social é possível. Mas eu acho que tem a ver com os jovens que nós conhecemos. Não, acho que tem só a ver. Acho que é uma coisa muito generalizada, essa coisa de que mitos que eram fundacionais de uma civilização, que sei lá, há pessoas que dizem isso com a decadência do Ocidente, mas de mitos principais que sustentam sociedades estarem em falência. É verdade, mas
um dos problemas que nós temos também hoje em dia, e tem a ver com o mídia e com o medium, como tu falaste há pouco, é que aqueles que nasceram já com o mérito feito, não é? Sei lá, o exemplo extremo, vá-te usar aqui a Marina Leitão, da IEL, não é? Que não foi grande aluna, foi trabalhar para o escritório do pai, que era trabalhar para a empresa do Manuel Vicente, que era o vice-presidente de Angola, da Sonangol, não é? Vice-presidente angolano, e que de repente este discurso de mérito. O problema também é que muitas das pessoas que têm acesso aos mídias para propagar essa narrativa são pessoas que têm vida feita à nascença, não é? Por isso, os jovens que eu conheço, eu e tu, de facto, não acreditam nisso. Sim, mas eu Não não é? acho que seja uma cena no Mas sentido de isto é um sentimento de uma bolha. Eu acho que pessoas que acreditam em meritocracia hoje realmente é que são tipo a expressão de uma bolha. No sentido em que esta frustração até. sim, mas é a bolha que domina a questão Sim, sim, mediática, que eu mas a estava a dizer, frustração estás de a ver? Gen Z tem várias formas. Tipo, é expressa tanto na raiva da extrema-direita e na misoginia, como em alguns momentos em movimentos progressistas pela redução das rendas ou pela taxação dos ricos. Mas acho que há mesmo, tipo, a É. geração de Charlie Kirk era isso, há um colapso material e geracional sobre a crença em coisas que uma geração anteriormente as pessoas ainda acreditavam. E acho que isso na guerra se nota muito em que capacidade de compromisso e dedicação é que as pessoas têm hoje com a ideia do seu próprio Estado-nação. Mas isso, falaste nisso, tipo, agora que falaste, associando o que disseste agora ao Piketty, há uns dados bons que eu até agora não sei de cor, mas dei numa entrevista, falei um bocado sobre eles, que ele evidencia, que é a demonstrar que quando acaba a Segunda Guerra, nos primeiros anos a seguir à Segunda Guerra, quando se envolve todo o Estado Social, não é? Até nos Estados Unidos, portanto, não foi só, até o Stevenson fala bem disso, não é? Tipo, quando dizem, querem um exemplo, é o pós-guerra Sim. americano, em que se diminuiu as desigualdades, etc. Mas agora, catapultando para a Europa, em que 40% das pessoas é que viviam com base na sua herança, estás a ver? E depois da queda, e depois, a partir dos anos 70, a partir de 61, de agosto de 61, quando se dá a queda de um dos princípios de Bretton Woods, que foi feito logo a seguir à guerra, não é? Que era o quê? Que era, tu não podias transferir dinheiro para fora do teu país sem autorização, que é algo que hoje tu nem imaginas que não é assim, não é? Toda a gente hoje, o dinheiro foge para onde tu quiseres, não, é? Não pensas muito sobre isso, eu meto o dinheiro nas Seychelles, meto o dinheiro nas Virgens, não é? Estás sempre assim, pronto. Mas a partir dessa data, no final dos anos 70, já era 60% da população francesa que vivia sob a sua herança, estás a ver? Isso é bem interessante, como em poucos anos tu consegues entrar montar um esquema social em que as pessoas podem ter acesso a uma série de fins, de maneira que o sítio onde tu nasces não dependa só por si do teu destino, não é? E de repente começas a voltar atrás e cada vez mais há mais pessoas dependentes da herança que tiveram e menos a distribuição que a sociedade dá. Sim. Mas realmente acho que é isso. Acho que estamos bem assoberbados com temas e assuntos, etc. E essa coisa que estás a dizer da desigualdade, acho que é mesmo a coisa principal na qual não devemos perder o foco. Mas olha, o meu segundo assunto por acaso mexe com isso. De outra maneira. Tem a ver com segurança. É que já agarrarem 3 notícias das últimas 2 semanas, 3 da nossa ausência, que se cruzam de alguma maneira. Uma é a questão da violência política, a questão do razi e a questão das prisões. Pronto, por um lado lembrar que houve um evento aí no dia da Manif da Habitação, que também houve uma espécie de manifestação pela vida do pessoal que é contra o aborto, e nesse dia surgiram uma série de narrativas nos mídias, propagadas, primeiro nos mídias não, nas redes sociais, propagadas por pessoas que estavam presentes, influências de extrema-direita, que por acaso todas contavam uma história diferente, né? Uma contava que alguém regou alguém na Manif e tentou incendiar, outra pessoa ao mesmo tempo, na mesma hora, dizia que tinha sido lançado um coquetel Molotov contra as pessoas. Portanto, há uma série de narrativas que ninguém capturou, nenhum mídia escreveu sobre isso, estando presente, e de repente criou-se uma cena que havia violência política de extrema-esquerda. E é curioso que começa pelo Observador, uma série de crónicas sobre isso, e de repente contamina, e já temos o Expresso, e temos, por exemplo, algo que fiquei relativamente mal impressionado, que foi um artigo do Bastonário de Ordens de Advogados a descrever tudo o que aconteceu, como se fosse uma verdade absoluta, e a falar da violência política. Pronto, e é muito interessante que se consiga fazer essa transformação de algo que começa nas redes sociais, por pessoas ligadas à extrema-direita, e de repente passe para os órgãos que nós consideramos
institucionais, dos mídia, com artigos de bastonários de advogados, a falar de uma coisa que não sabe, que não teve, que não está provada, que não faz a menor ideia, mas a querer... e atenção, estamos a falar de um país em que temos o Diogo Pacheco Amorim como vice-presidente da AER, uma pessoa que foi bombista e que fez parte de coletivos que mataram pessoas. Temos um conjunto de políticas que estão a ser feitas neste momento no país, na Assembleia, que matam pessoas, políticas concretas que matam pessoas, e de repente inventa-se esta narrativa num país onde a violência da extrema-direita e a violência racista, xenófoba e misógina é imensa. E nisto sai o Razi, que fala também de uma espécie de tentativa de insurreição na greve geral, e depois foca muito também nos imigrantes que têm ordem de expulsão, e foca pouco sobre a violência sexual, e foca pouco sobre o que realmente interessa, mas o Razi é sem dúvida um documento de regime, e isso é que é bem interessante, não é? Por exemplo, no ano passado o Razi dizia que a falta de habitação acessível e a má redistribuição era um problema à segurança. E o que é interessante é que, sem querer, estão a dizer que todos nós que temos o mínimo interesse de justiça social somos uma ameaça, isso por um lado, mas por outro lado também estão a reescrever que, na verdade, segurança é haver distribuição e haver habitação acessível e haver outros etc, como acesso a serviços públicos, etc. De qualquer maneira, o Razi tem sido, desde que eu leio, desde o início, um local de regime para apontar o dedo a certas pessoas, e nós sabemos que grande parte das pessoas que estão presas em Portugal são, muitas delas, provenientes de meios onde a questão da meritocracia não serviu para essas pessoas, onde o Estado não serviu um conjunto de ingredientes necessários para elas terem um percurso de opções. E são essas pessoas que nós culpamos, são essas pessoas que nós pomos na prisão, são essas pessoas que, mesmo sendo mais barato dar apoio a elas, a terem coisas em vida, a ter acesso a políticas públicas, é mais barato isso do que as pôr em reclusão, continuamos a pô-las em reclusão, porque é importante saber que há pessoas culpadas por isso, enquanto ao mesmo tempo, e veio uma crise, e lembrar de 2008, temos banqueiros que fazem falir empresas inteiras, que metem pessoas a suicidar e depois são recompensados e não as pessoas. Então sabemos bem porque é que as prisões servem, e está a ficar relativamente normal nos últimos tempos, como aconteceu agora, jovens que levam pacada na prisão e acordam mortos e de repente a suicídio, e só salientar a ideia que nós sabemos bem porque é que as prisões servem e para quem são destinadas. Desculpa, não estava à espera disto, se calhar. Sim, pronto. Não, realmente acho que é interessante isso que nós agora estamos a viver da criminalização da pobreza, ao invés de endereçar as causas da pobreza. Tenho algum receio sobre o que vai acontecer e, na verdade, só individualizar algumas consequências, não é? Estás a dizer, por exemplo, coisas de saúde mental, coisas de suicídio, e não olhar com uma perspectiva estrutural em que, em momentos de extrema desigualdade, há muitas coisas que se acentuam. Eu uma vez vi um gráfico que era no Reino Unido, como agora com a crise do custo de vida e com a desigualdade regional, já havia zonas em que isso era expressivo na esperança média de vida, ou seja, zonas mais pobres, em que a esperança média de vida já expressava que as pessoas claro. morriam mais cedo. Isso, obviamente, que é distribuído em termos de classe, desde questões de saúde, doenças, de criminalidade e de também insegurança. E pronto, acho que é interessante isso que disse sobre as prisões e sobre a incapacidade. Sei lá, havia uma certa aspiração humanista mesmo na ideia de sistema, de reabilitação, etc, etc. E hoje parece que há uma coisa só meramente penal e punitiva. Mas repara, tu quase não podes falar sobre isso. Lembras-te quando eu falei sobre a greve das prisões aqui? Pá, a quantidade de centenas de comentários que eu recebi, que eram todos no âmbito do eles estão lá, mereceram, devem morrer e custar-nos menos. Estás a ver? Portanto, se a prisão sempre foi um sítio muito difícil acho que é aquela história de aceder os miseráveis, sabes? Quando começa com aquela coisa da prisão. E é uma coisa que está quase tipo Sim, sim, sim. cristalizada na literatura, mas começa com isso. É uma história de um homem que apanha 5 anos na prisão ou mais por roubar um pedaço de pão. E depois fica... Claro, mas a questão que eu estava a pôr no fim do meu discurso era essa, né? Tu
tens banqueiros que fazem falir e fazem morrer pessoas atrás disso inteiras, são bailout, não é? São salvos pelo uma espécie de socialismo só para os ricos, e a pessoa que fez isso é presa a 5 anos, estás a ver? É isso, estou a falar também exatamente no fim da minha intervenção sobre isso, não é? E como é quão difícil tu falar sobre isso, embora eu acho que deve ser mesmo pela base dessas coisas, deves começar a conversar sobre a cidade que tu queres. Por mais difícil que seja, estás a ver? É quase como eu dizer-te, e é difícil hoje em dia, dizer-te, pá, estão pessoas a vir para a Europa, refugiadas, venham todas, estás a ver? É quase aquelas coisas de princípio que tu tens que entrar a falar sobre isso assim, estás a ver? E formular politicamente sobre isso, não é? E não estás com as cautelas de, vê lá o que é que vais dizer e não sei o quê. Não, tens de começar por aí, porque por enquanto fomos só cedendo e resgatando um ponto que não é aquilo que falaste há pouco por causa do assunto, da moral da União Europeia. Que moral tem a União Europeia? Quando anda a matar pessoas no Mediterrâneo, quando tem aquele acordo assassino com a Turquia das fronteiras, quando criou agora no Parlamento Europeu basicamente uma coisa similar ao ICE, a nível de atitude, estás a ver? Nós temos que destruir essa pertença à moralidade com que quiser Sim, se bem apresentar. que eu acho que há formações que têm que ser um bocado mais discutidas do que a forma como estás a colocá-las. Mas sim. Claro, também, mas isto não é um ciência Sim, política, este mas podcast. mesmo, Assim, mesmo de essas forma posições de intensa, não é? princípio, eu realmente acho que nós estamos um bocado fixos a mesmo algumas formulações que eu acho que são um bocado irrefletidas e que não querem dizer nada. Por exemplo, sempre me fez um bocado de confusão aquela frase que ninguém é ilegal. Não percebo o que é que quer dizer. Ou seja, além de perceber que é uma certa indicação de que as fronteiras são imorais e são fabricadas e não são naturais, são artificiais, nós de facto vivemos num mundo em que há Estados-nação e também há uma certa ideia de cidadania que é atrelada a esses Estados-nação. Ou seja, acho que realmente há coisas que merecem um bocado mais formulação. Sim, mas ia entrar numa discussão política lixada entre nós dois. A questão do ninguém é ilegal tem obviamente de dizer que pessoas são pessoas, não é? E que ninguém é ilegal. Ou seja, tu não podes simplesmente dizer que alguém não é legal. É nesse sentido. Depois, outra discussão que para mim é mais dura de ter e que se mereceria vários programas é a questão das fronteiras, não é? E do que é uma comunidade. A comunidade tem ou não tem a ver com uma ficção histórica que tu crias para dizer que és uma nação que corresponde a um Estado, estás a ver? E grande parte dos males que nós temos na contemporaneidade tem a ver também com essa formulação, não é? Com a aquisição de fronteiras à volta de ficções do que é ser do sítio A ao Sim, mas sítio eu B estou a dizer e que que tipo, isto é todas essas coisas prevalecer uns merecem sobre os bastante outros. discussão, não são tipo inevitavelmente uma coisa ou outra. Não, claro, sim. Mas acho que merece essa discussão mesmo. Sim. Tu querias reagir? Ou pelo menos, pronto, eu não. Não quero reagir muito, acho que já está mais ou menos fixe. Pá, eu sei que tu não gostas que eu diga mal do Varoufakis. Não, só dizer rápido, eu estive a ver o Eye of the Storm com o documentário do Varoufakis. Só porque eu sinto que toda a gente quer E falar quando mal eu do vi. Varoufakis e às vezes fico tipo, realmente, imagina, as pessoas não são perfeitas, mas as que dão contributos que eu acho que são tipo relevantes merecem pelo menos respeito intelectual. Calma, mas eu não disse o que era. Eu quando vi aquilo a primeira vez, aquilo parecia uma odisseia um bocado sobre a austeridade e sobre como resistir à austeridade, etc. Depois, quando abri no site, vi que era mesmo sobre a sua odisseia. Estás a ver? E a questão que para mim, para além de não concordar com ele em muitas coisas, aquilo obviamente é uma boa viagem sobre o que aconteceu naquela altura, sobre opções políticas, sobre a tecnocracia, sobre a falta de democracia na Europa. É bom sobre isso, para revivar certos momentos, certos aspectos, coisas que aconteceram, coisas que se disseram e que se fizeram. Nisso é bom aquilo. Também é bom no outro sentido, tanto para ele, com o Syriza, não é? Porque ele faz parte disso, apesar de tudo, da traição que a esquerda foi fazendo na Europa nos últimos anos, não é? No respeito à austeridade, no respeito àquilo que falámos há pouco, de apoiar as grandes empresas e de venderem a social-democracia que têm nos seus nomes por outra coisa. Mas aquilo tinha um problema bem grave, e é isso que eu estou-me a referir, que pode ser uma opção do realizador, mas que, obviamente, eu não acredito que uma pessoa... Tipo, imagina, uma coisa sou eu, que não tenho incidente nenhum sobre os mídias, e que posso ser entrevistado, e posso não gostar da maneira como me retratam, não é? Porque não tenho nenhum ascendente, eles querem falar comigo, depois metem um título que não tem nada a ver, e eu fico, pronto. Outra coisa é um documentário sobre Varoufakis, que eu tinha certeza que ele teve o que dizer sobre aquilo. E o que quer dizer sobre isso é que aquilo já é sobre ele, não é?
Mas depois, toda a realização, aquilo é um close-up da cara dele o tempo todo. Aquilo é literalmente 6 horas dele a falar, com close-up da cara dele e com, às vezes, com ele a falar e a mostrar os jeitos da boca que ele faz, os jeitos que ele faz com a cabeça. Tipo, tem sim uma estética horrível que eu acho que o prejudica até, porque foca-se tanto nele dessa maneira, que também com a maneira como está retratado visualmente, que é quase obsceno, nesse sentido, quase pornográfico. E pronto, isso eu nunca gosto com ninguém. Acho que as coisas são coletivas, as pessoas têm sua validade intelectual, mas tu podes fazê-lo de diversas maneiras. E o que chateio naquilo é que acho muito difícil que ele não tenha nada a dizer sobre o formato no que ele aparece, não é? Mas eu vou-te aconselhar, vai ver uns Eu já segundos vi esse daquilo para documentário todo. perceberes. Aqueles segundos que estás a ver, Eu já vi os esse 6 documentário horas, todo. aquilo é um close-up da cara dele permanente, Sim, meu. pronto, não sei, acho tipo realmente se as críticas são tipo as escolhas de direção, pronto. Eu achei super interessante, aquilo é, ok, podes fazer tipo críticas cinematográficas à forma como foi feito, mas também é um documentário dele, ou seja, há de haver outros documentários sobre a austeridade, e aquilo é sobre a vida dele, sobre a relação dele com a Troika, com a austeridade, e é inevitavelmente uma perspectiva que depois outras pessoas podem contestar e dizer tipo, não foi bem assim, ele é que realmente era um idiota, ele é que não sei o quê, aquilo é. Ah, não, não, mas eu não contesto Mas pelo não lado do sei se a shovel, estás a crítica ver? é Eu que as pessoas contesto são pelo lado da moderação que ele narcísicas, tem. sei lá, acho que isso é uma crítica bué moralizante e um bocado pouca para o que eu acho que o documentário traz em termos de interesse. Bem, eu não acho Mas, que seja moralizante, eu acho que tu estás num tempo tão narciso em que até nós mas fazemos quem é isto que em não é vídeo, narciso? tudo o que Na nós fazemos, a ideia, maneira tipo, como. na idade das redes sociais e tipo da comunicação desenfreada, Exato, só tipo de exato, dizer é o que que eu não estou a é. dizer. E a maior parte das lideranças Mas e por não isso é que eu sei o estou a quê, dizer, só coisa há que assim. mandar recados coletivos também, estás a ver? Há que mandar recados coletivos, não muito autocentrados, porque já estamos nessa era, estás a ver? E há que começar a comunicar de forma diferente também. Precisamos fazer coisas diferentes sem pôr de parte o facto de estar nessa era e dar uma cara E é a a uma história dele, opinião e uma forma de estar é importante. Sim, não estou a dizer que não, não mas é? isso Tipo um conciliando documentário com sobre a aquele austeridade que ele formato. hijack e tornou uma coisa sobre ele. Tipo, é o documentário dele. Eu sei, mas o que eu estou a dizer é um documentário em vídeo, certo? Portanto, a maneira como tu filmas também é importante. E a maneira como passas a mensagem também é importante. Portanto, eu acho que aquilo é um exagero. Estás a ver? Porque aquilo já é sobre ele, aquilo já podia ter intervenções dele, aquilo já tem os arquivos todos, são arquivos dele a falar em coisas, estás a ver? E de repente ter aquele close-up, aquilo é uma opção, estás a ver? E acho que é uma opção que não é também, de certeza, inocente às suas ambições. E por isso também capaz de ter aquele close-up, não é? Mas faz parte, porque é um documentário, estás a ver? E é isso que eu contesto. Tipo, há outras formas de fazer isso que podiam ser mais interessantes, estás a ver? Aliás, ele fala de uma série de pessoas perto da opinião dele que podiam ser usadas no documentário, por exemplo. Estás Bom, a da ver? próxima vez Mesmo que podes-te fosse sobre ele, oferecer sempre dava para assim. fazer um documentário ao Varoufakis. Podes-te candidatar. Não, pois é bem curioso que a única Dizer pessoa que que está lá, que aparece em ser ele, a única pessoa que aparece em ser ele a assinar e dizer que sim com a cabeça é o Chomsky. Estás a ver? Porra. Mas pronto, está bem. Mas ainda bem que viste, assim fica com a tua não, opinião. eu gostei muito por acaso. E aprendi muitas coisas. Então, para quem está a mostrar os dois em Coimbra, sexta-feira, sobre a Constituição, sobre os 50 anos, quem quiser apareça. E Até até breve. breve.